Projeto de Lei Ordinária número 05.203/2022, iniciativa vereador Noriceto, dispõe sobre os ecopontos e sua conversão em Programa Municipal Permanente, denominado de Programa Municipal Permanente de Ecopontos, publicada a apresentação diária da Câmara 10.906, de 19 de dezembro de 2022, publicada a instrução, pareceres e emendas diária da Câmara 11.193, de 21 de fevereiro de 2024, substitutivo geral 031-035-2023. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão o projeto e o substitutivo geral. Registro para a discussão do vereador autor, vereador Noriceto, do Progressistas. Com a palavra, vereador. Bom dia, vereadores, vereadoras. Bom dia, servidores da casa. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de terça-feira. Hoje tenho a honra de trazer a esse plenário para apreciação um projeto de lei de autoria do nosso mandato, que pretende criar a política municipal dos ecopontos, que são equipamentos públicos já testados e aprovados pelos curitibanos. Esse projeto, se for aprovado, vai se somar à política municipal do meio ambiente, trazendo, de certa forma, a segurança jurídica aos ecopontos, proporcionalmente a sua relevância, a relevância que os ecopontos têm para a nossa coletividade, a relevância que os ecopontos têm para a nossa cidade, para a coletividade e para a nossa cidade. Os ecopontos são estruturas que são administradas pela Prefeitura Municipal de Curitiba, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, onde qualquer cidadão pode levar de forma gratuita aqueles resíduos que não devem ser descartados no lixo comum, como, por exemplo, móveis velhos, restos de podas de árvore e de limpeza de jardins, resíduos também de construção civil, entulhos em pequenas quantidades, eletrodomésticos quebrados, além de recicláveis diversos. Em todo ecoponto existe uma pessoa responsável, um zelador, que tem a função de receber o material da comunidade e também orientar o local correto do descarte e também fazer o controle da quantidade de material que é descartado pelo cidadão que leva até o local. E cada pessoa pode levar por dia até 1 metro cúbico de resíduo. Isso é equivalente a 10 carrinhos de mão. Separado e encaminhado de forma correta, o material tem maior condição de ser reaproveitado. E entre as diversas vantagens dessa iniciativa, cabe destacar, principalmente, a redução da necessidade de uso do aterro sanitário. O material reciclado é triado por associações do programa Ecocidadão, que vendem esse material para reciclagem. O material orgânico que é recebido vai para compostagem e vira adubo. Os descartes de construção, como caliças, azulejos, são reciclados por empresas especializadas e cadastradas na Prefeitura. O material vegetal e móveis de madeira são destinados para uma empresa que fragmenta a madeira e o transforma em material. E somente o que é inservível, e somente aquilo que é inservível, é direcionado para o aterro. Então, com certeza, é um volume muito menor. E hoje a Prefeitura Municipal de Curitiba conta com uma rede de 13 ecopontos, sendo que o primeiro nesse modelo atual foi criado em 2019, lá no Alto Boqueirão. Também tem ecoponto lá no São Brás, bairro onde eu moro. Tem também no Cajuru, bairro onde o líder do prefeito, Serginho do Posto, e o vereador Jonas Cinco Irmãos residem. Tem também 3 unidades na SIC, Toninho da Farmácia e o Zezinho Sabará devem conhecer muito bem. E tem também no Sítio Cercado, o vereador Marcos Vieira também deve conhecer de perto, porque mora na região. Entre outros ecopontos localizados pela cidade. A estimativa é que, por mês, a população curitibana já deposita nesses equipamentos públicos mais de 500 toneladas de resíduos por mês, que seriam descartados de forma indevida, em local inapropriado, caso não existissem os ecopontos. E como todos sabem, o lixo descartado de forma incorreta pode gerar poluição, proliferação de doenças e facilitar a ocorrência de enchentes, e além também de aumentar os gastos com limpeza pública. Por isso, a implantação dos ecopontos é uma ferramenta importantíssima para combater esses problemas da cidade. Então, a gente tem um local fixo para o descarte de material, que não é coletado de porta em porta, facilita muito a logística e, ao mesmo tempo, torna a vida do cidadão mais prática, porque oferece um local adequado para o descarte desses materiais, que antes eram um transtorno,
ou implicavam também em custos com a destinação dele, porque exigiam a contratação de serviços privados para fazer essa coleta. Ou seja, na prática, esse programa tem mostrado ótimos resultados, e com a aprovação desse projeto de lei, o município vai positivar na legislação a existência e a importância desses equipamentos públicos e passará a ter importantes diretrizes a serem seguidas com relação aos ecopontos. Entre elas, primeiro, prioridade na redução de resíduos, incentivando a reutilização, reciclagem e compostagem. Segundo, ser um instrumento legal de combate ao descarte irregular de materiais nas ruas, calçadas e áreas verdes que tanto prejudicam a nossa cidade. Terceiro, propiciar economia de recursos públicos, já que o custo do tratamento de resíduos descartados de forma irregular é altíssimo. Quarto, o fortalecimento da educação ambiental, porque cada ecoponto é também um espaço de conscientização. E 5, a geração de emprego e renda, tanto na operação dos ecopontos, quanto também na cadeia da reciclagem e reaproveitamento. São princípios que a Prefeitura já tem observado na administração dos ecopontos, mas que passarão a constar de forma expressa na legislação municipal. Mas a importância desse projeto de lei vai além disso. Se ele for aprovado, nós passaremos a ter uma política permanente com diretrizes claras. Não estamos mais falando apenas de iniciativas pontuais, mas de uma estrutura sólida que garante continuidade e planejamento. Além de declarar o ecoponto um serviço de utilidade pública, a lei vai dar segurança jurídica e continuidade à política de ecopontos, com diretrizes claras e permanentes. Isso significa que a cidade não ficará dependente de ações pontuais ou de governos específicos. Não vai ficar na dependência do bom humor ou do entendimento do prefeito ou do secretário do meio ambiente da gestão em questão. Estamos garantindo uma política de Estado, não apenas uma política de gestão. Outro avanço fundamental é a possibilidade de ampliação dos ecopontos por meio de parceria público-privada e também com organizações da sociedade civil. E o pessoal da bancada do Partido Novo é favorável, defende bastante a questão das parcerias público-privadas, e eu também sou entusiasta das parcerias público-privadas em diversas situações. Essa abertura vai permitir que Curitiba expanda a rede de ecopontos de forma mais rápida, de forma descentralizada e também com menor custo para os cofres públicos. Portanto, estamos falando de um projeto que une 3 pilares fundamentais. Primeiro, a sustentabilidade ambiental, reduzindo o impacto do lixo na cidade. Segundo, a responsabilidade econômica com a economia de recursos. E terceiro, a justiça social com geração de emprego e oportunidades. Esse projeto tramitou já pelas comissões, passou na CCJ, onde sugeriram algumas alterações que nós fizemos, depois passou pela Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Serviços Públicos e Comissão de Urbanismo, salvo engano, né? E em todas essas comissões ela foi aprovada, teve parecer favorável, então ele chega aqui plenário apto para votação, e por todas essas razões eu afirmo que aprovar essa lei é garantir que Curitiba siga avançando como referência nacional em gestão de resíduos e respeito ao meio ambiente, e é também dar uma resposta concreta às pessoas e às famílias que querem viver numa cidade cada vez mais limpa, cada vez mais justa e cada vez mais sustentável. Por isso, peço o apoio de todos os colegas vereadores e vereadoras para a aprovação desse projeto, que não se trata, na sequência, apenas de cuidar do lixo. Trata-se também de cuidar do meio ambiente, da qualidade de vida das pessoas e do futuro das próximas gerações. Então, concedo os apartes agora para os vereadores inscritos. Pela sequência, a vereadora Laís Leão. Obrigada, vereador Nori. Obrigada pela parte. Bom dia. Queria parabenizá-lo pelo projeto. Eu sou uma grande fã da política de ecopontos. E eu acho que esse projeto ele pode ser, inclusive, uma porta de entrada para uma política mais perene, né? Para que a gente pense em outros modelos, em outros tipos de resíduos que podem utilizar do mesmo modelo de ecopontos. Porque hoje a gente tem um problema estruturante de gestão de resíduos em todos os municípios de grande porte do país, e Curitiba não é a exceção. Nós gastamos muito recurso, seja natural, seja financeiro, com transporte de resíduos para áreas distantes, né, de onde esse resíduo foi produzido, e que não precisava ser gasto, porque se esse resíduo fosse tratado
mais próximo de onde ele foi produzido, a gente já teria essa redução de gastos imediata. E hoje isso é feito com os resíduos que o senhor mencionou, né, nos ecopontos, mas essa política ela poderia ser, inclusive, replicada para outros tipos de resíduos, até recicláveis mais leves, por exemplo, que já são tratados muitas vezes pelos catadores de material reciclável, mas que muitas vezes passam no fluxo do sistema e acabam indo parar no aterro. Então, eu acredito que é uma abertura de portas realmente para uma política municipal mais perene e para que a gente comece também, quem sabe, no futuro a falar sobre compostagem, né? Uma política municipal de compostagem mais robusta, porque hoje é feito compostagem no município, mas ainda não é o suficiente para a carga de resíduo que Curitiba produz. Então, eu fico muito feliz de ver esse projeto sendo tratado aqui. Sinto falta, às vezes, a gente tratar de projetos de pauta ambiental aqui na Câmara Municipal, porque a gente está frente a uma crise climática e a gente precisa tomar providências e se colocar na posição dos legisladores e trazer soluções. E eu acho que é isso que o senhor está fazendo aqui hoje. Então, parabenizo pela criação do projeto, parabenizo pela institucionalização disso. Acho que é muito importante a gente criar essas políticas de Estado e não somente de governo. E eu acho que o Ecoponto é uma política que tem a cara de Curitiba, do que Curitiba mostra daqui para fora, para que a gente viva aqui para dentro também. Então, parabenizo, pode contar com o meu voto favorável e tenho certeza que será um projeto de lei que fará diferença para a vida da população curitibana. Obrigada, vereador. Muito obrigado, vereadora Laís Leão. Muito obrigado pelo apoio, pela manifestação e pela contribuição ao debate. Inicialmente, nós protocolamos o projeto com a ideia de fazer uma política permanente de ecopontos, mas daí a CCJ entendeu que não seria da nossa competência e foi criada uma política municipal dos ecopontos para estabelecer diretrizes. Concordo plenamente que deve ser mais aproveitado, a questão de tem vários materiais que não são reaproveitados, né? A gente teve a oportunidade de visitar o Museu do Lixo lá em Campo Magro, e realmente tem materiais que não se enquadram em nenhuma das situações, né? E a questão da compostagem é feita também nos ecopontos com material orgânico elevado, né? Casca de vegetais, de legumes, casca de ovo, para tornar adubo. Mas vamos, né, cada vez mais fortalecer esse debate aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado pela contribuição. Próxima vereadora inscrita para a parte, vereadora Wanda de Assis. Bom dia e obrigada pelo aparte, vereador Noriceto. Assim como a vereadora Laís, eu também quero primeiro te parabenizar pela iniciativa. Nós precisamos trazer esse debate para a Câmara, porque a política de resíduos sólidos, o tratamento com os resíduos sólidos em Curitiba é uma política que está com bastante dívida para a população. E os ecopontos podem, então, ser uma forma de a gente acender o debate, da gente sensibilizar a população, mas, com certeza, Curitiba precisa mais do que isso. Nós precisamos de uma campanha de conscientização ambiental, de educação ambiental, e que essa campanha, que essa proposta de educação ambiental seja fiscalizada. Não é possível que hoje a gente tenha mais material que não era para estar indo para o aterro do que o que está indo, mais do que o que não é reciclável. Tipo, nós jogamos mais mais material reciclável no aterro do que rejeito de fato. É isso que eu acho que nós temos que inverter em Curitiba, porque todo o material que está indo para o aterro que pode ser reciclado, ele é riqueza, ele é bem natural que a gente pode... Bem natural não, ele é um bem que a gente pode tornar renda para catadoras e catadores. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem projetos de lei apresentado por mais de um vereador aqui dentro que trata de recicláveis, que trata da gestão do resíduo sólido, e a Prefeitura precisa criar uma lei que incorpore tudo o que é necessário para que a cidade tenha uma boa gestão de resíduos sólidos. Mas, enquanto a cidade não faz isso, enquanto a gestão não faz isso, eu acho que ideias como a do seu projeto, a que eu apresentei para catadores e a que a vereadora Tatiana apresentou, todas vão ajudando, mas que a gente possa chamar a Prefeitura para construir uma lei grande que proteja o meio ambiente a partir da reciclagem em Curitiba. Parabéns, conte com o meu voto. Muito obrigado, vereadora Wanda de Assis. Muito importante essa colocação. A questão dos ecopontos também tem essa função social, né, que os coletores vão lá e conseguem pegar material nos ecopontos também para fazer reciclagem, mas concordo que o ecoponto somente não é suficiente, é necessário uma política pública maior para a gente poder, de fato, reduzir a questão dos resíduos na nossa cidade e também economizar recursos, como foi falado aqui durante a defesa do projeto. Então, muito obrigado pela contribuição, vereadora. Próxima vereadora inscrita, vereadora Andressa Bianchesi.
Bom dia, vereador Noriceto, bom dia, demais colegas, mesa aqui presente. Gostaria de parabenizar pela sua iniciativa. Como presidente da Comissão do Meio Ambiente, falamos tanto como pela questão do meio ambiente. Fizemos um podcast recentemente com a vereadora também Wanda de Assis, falando sobre resíduos sólidos. E com toda certeza, vereador Nori, parabenizo você aqui, porque o aumento desses ecopontos, hoje nós temos 13 nas cidades, vai fazer, com toda certeza, um bem para a nossa cidade e para o cidadão. Muitas pessoas hoje não sabem aonde descartar os seus eletroeletrônicos, o seu óleo de cozinha, então isso é fundamental. Quanto mais pontos distribuídos pela cidade, mais as pessoas farão o descarte correto. É claro, sempre lembrando a população que isso deve ser feito de forma separada, até para poder destrinchar para que esse resíduo chegue no local correto. E toda vez que a gente descarta de forma correta em um ponto exclusivo, a gente sabe que lá na ponta, o reciclador, que às vezes ganha um recurso através dessa reciclagem, isso estando separado, isso vai poder ser reaproveitado. Então, tudo que a gente quer para a nossa cidade é menos lixo, né? E que a gente tenha mais resíduos sólidos. Então, tudo é possível ser aproveitado. Precisamos falar isso para que a gente evite o descarte em áreas verdes, em parques, em rios, em calçadas. Então, parabéns pela sua proposição, terá meu voto favorável e caminhamos aqui para uma cidade mais limpa, melhor, mais verde e, com toda certeza, com menos lixo. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Andressa, presidente da Comissão do Meio Ambiente. É uma honra poder contar com o apoio da presidente da nossa comissão. E como a vereadora comentou, quanto mais pontos de coleta tiverem pela cidade, descentralizados, mais será feito o descarte correto, mais será reciclado, né? E como a vereadora Wanda comentou, é importante também a conscientização da população sobre a separação correta dos resíduos e do lixo. E cabe também ao município, além de propor a destinação correta, também incentivar essas campanhas de conscientização para o cidadão saber separar o que pode, o que não pode ir para o lixo comum, o que pode e não pode ir para o ecoponto. Então, muito obrigado pela manifestação, vereador. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Georgia Prats. Obrigado, vereador Nori. Eu só quero, na verdade, eu vou ser bem breve, até para não repetir o que já disseram as vereadoras anteriores, e que concordo muito com tudo, mas dizer também que essa é uma iniciativa bastante importante e fundamental, né, vereador, para ampliar a coleta correta, mas também a gente ter a responsabilidade com o presente e também, né, o compromisso com o futuro das novas gerações. Então, parabenizo o vereador e também já digo que vou votar favorável a esse importante projeto. Muito obrigado pelo apoio, vereadora Georgia. Próxima vereadora inscrita para a parte, vereadora delegada Tatiana. Bom dia, senhor vereador Noriceto. Parabenizo pelo projeto, votarei favorável. Mas o que mais me chama a atenção é o tempo que esse projeto levou para chegar até aqui. O senhor apresentou ele em 2022. E eu falo isso porque também tenho bastante projetos apresentados e sei que o caminho do projeto é assim mesmo. Eu tenho certeza que o senhor teve que fazer adaptações, como o senhor mesmo disse. Porque o vereador, na verdade, ele não trabalha com o dinheiro, ele tem um poder muito pequeno, né, de mudar a vida das pessoas realmente, de fato. Como até trouxe aqui a vereadora Wanda e a vereadora Laís. Nós precisamos pensar em mais soluções, só que tudo envolve dinheiro. Nada se constrói grandemente sem investimento. Nem que ele venha do setor privado, mas ainda assim precisa de investimento. Então, eu imagino quanto o senhor se bateu para colocar esse projeto aqui hoje, e nós vamos votar favorável, com certeza, a casa toda. E o que mais também eu gosto desse projeto, e tenho alguma coisinha também na área do meio ambiente, é que ele diminui a quantidade de materiais possíveis de serem reciclados nos aterros, que é uma preocupação. Hoje nós temos o Curitiba participa de um consórcio com a região metropolitana e o aterro não é em Curitiba, né? Mas é em algum lugar e vai prejudicar o meio ambiente como um todo, embora não seja o aterro em Curitiba. Então nós precisamos de menos lixo, mais economia girando, e então eu parabenizo por esse projeto e vou votar favorável a ele. Obrigado. Muito obrigado pelo apoio, vereadora delegada Tatiana. Muito obrigado pela contribuição para o debate. Eu acho que é exatamente isso. A ideia é que a política de ecopontos é apenas uma política que deve ser executada no município, mas precisamos tomar várias outras ações para poder atingir o ideal, que seria reduzir ao máximo
a emissão de resíduos que poluem o meio ambiente, que é um desserviço à nossa sociedade. Então, com a soma de forças da Câmara Municipal de Curitiba, dos vereadores, do Poder Executivo, nós vamos conseguir, cada vez mais atingir o nosso objetivo. Muito obrigado. Bom, não há mais apartes. Então, eu encerro minhas palavras, mais uma vez pedindo apoio de todos os vereadores e vereadoras para essa aprovação desse projeto de lei, sempre ressaltando que a ideia desse projeto é positivar, é inserir na lei municipal do meio ambiente a questão do ecoponto, reconhecer a existência dele, estabelecer diretrizes para que esse programa seja um programa continuado, independente de gestão, independente de prefeito, independente de secretário municipal do meio ambiente, porque é um programa importantíssimo e eficiente, como ficou comprovado. Então, muito obrigado a todos, peço voto favorável. Continua em discussão, substitutivo geral e projeto. Encerrada a discussão, vamos ao encaminhamento. Para formular requerimento, o vereador Bruno Rossi. Senhor presidente, tendo em vista que estamos em votação no meio da ordem do dia, eu solicito verificação de quórum deste plenário. O vereador Bruno Rossi, até entendo a solicitação de Vossa Excelência, mas considerando que os vereadores estavam numa reunião aqui na sala, já retornaram ao plenário, acho que podemos partir para a votação. Então, encerrado o encaminhamento, vamos à votação. Vereadores e vereadoras, registrem o voto no substitutivo geral. 27 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto.